Olá, meus amigos, eu sou a professora Roberta Queiroz, aqui do Gran Cursos Online da disciplina de Direito Civil. Estamos seguindo aí o nosso projeto Exame de Ordem com dicas diárias para a nossa primeira fase da OAB. Pessoal, na dica anterior a gente falou sobre elementos e requisitos de validade do negócio jurídico, tema que é muito cobrado em prova, no formato de questões-problemas. Então observe o seguinte, nós falamos que os elementos de existência do negócio jurídico são elementos trazidos pela doutrina, e a melhor doutrina, a gente elenca aí os seguintes elementos. O que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Eu preciso de um agente que emita uma vontade sobre um objeto e de uma determinada forma. Falamos de silêncio, de reserva mental. Na minha dica anterior, a gente qualificou os elementos de existência, lá do artigo 104, apresentando então os requisitos de validade. Requisitos gerais, evidentemente. Eu preciso de um agente que seja capaz, de uma forma que seja prescrita ou não defesa em lei, um objeto que seja lícito, possível, determinado ou ao menos determinável. Nós precisamos de um agente capaz. Falei para você que a violação destes requisitos aí do artigo 104 e outros requisitos específicos que, porventura, venham a ser tratados na lei, gera um negócio jurídico nulo ou negócio jurídico anulável. Então, o termo nulo ou anulável decorre da possibilidade de invalidade do negócio jurídico, do segundo degrau da escada pontiana, na qual nós analisamos os requisitos de validade. Então, quando a violação dos requisitos de validade é uma violação muito grave, nós teremos um negócio jurídico nulo. Quando a violação ela é menos grave, nós teremos um negócio jurídico anulável. De sorte que você pode encontrar na sua prova o termo nulo ou nulidade absoluta, ou você pode encontrar o termo anulável ou nulidade relativa. É a mesma coisa, somente com palavras diferentes. Observe também que o que é nulo ofende o interesse público. As causas de nulidade, pessoal, estão elencadas no artigo 166 e 167, bem como em outros dispositivos que, porventura, a lei venha a dizer ser caso de nulidade. E os casos de anulabilidade ou nulidade relativa, lá no artigo 171 do Código Civil. Então veja que o caso de nulo, quando ofender a lei, quando a forma violar a forma prevista em lei, ou para o caso de simulação, a simulação também é um caso de nulidade, você vai aplicar as regras de nulidade. E quando for caso de negócio jurídico celebrado com relativamente incapaz, negócio jurídico celebrado por erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo ou fraude contra credores, você terá o caso de anulabilidade. Ou outros casos que também a lei possa tratar como caso de anulabilidade. A gente vai ver nos nossos próximos encontros aí mais alguns casos sobre isso. Só que hoje a minha proposta é te mostrar quais as diferenças entre nulo e anulável, como que a gente vai identificar e como que a gente vai agir diante de um caso de nulidade e diante de um caso de anulabilidade. Dá uma olhada lá no material para a gente observar. Pessoal, fiz um quadrinho aqui com muito carinho para você entender as diferenças entre nulo e anulável. Observe que os casos de nulidade estão lá no 166 e 167 do Código Civil e os casos de anulabilidade no artigo 171, que vai te trazer aí o elenco, né, de todos essas possibilidades. Veja que o que é nulo ofende o interesse público e o que é anulável ofende o interesse privado. Então, quando a gente fala de nulidade, nós estamos falando de um ato, pessoal, que não vai se convalidar com o tempo. Ele não vai se tornar válido com o passar do tempo. Não pode haver também um suprimento dessa nulidade por vontade das partes. Como assim, professora? Veja que quando a gente fala de nulo, o tempo não torna válido. Quando a gente fala de nulo, as partes não podem decidir tornar válido. Então, quando a gente fala de nulo, não se convalida com o tempo, nem se convalida pela vontade das partes. O que é nulo ofende interesse público e nulo será. Inclusive, dá uma olhada aqui no material, o que é nulo
pode ser conhecido de ofício pelo magistrado. Então imagine que, eventualmente, você esteja discutindo em uma ação um determinado negócio jurídico, por exemplo, um contrato, e nesse contrato existe uma violação a uma norma do artigo 166, ou o juiz perceba se tratar de negócio simulado. Ainda que as partes, interessadas no processo não venham a mencionar sobre essa questão da nulidade, o juiz pode, de ofício, ou seja, sem o requerimento das partes, reconhecer a nulidade do negócio jurídico. E quando se tratar de nulidade, e você queira discutir, não de maneira incidental, mas como de maneira principal dentro de um processo, você deve ajuizar a chamada ação declaratória de nulidade. Essa ação, como você está discutindo o interesse público, ela pode ser proposta pelo Ministério Público ou por qualquer dos interessados. Evidentemente, como o negócio jurídico nulo não se convalida com o tempo, a ação ela é imprescritível e a sentença proferida pelo magistrado nesse caso é uma sentença o quê, pessoal? Declaratória. Quando a gente fala de sentença declaratória na ação declaratória de nulidade, que vai declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado mediante as causas de nulidade, evidentemente, você tem que essa sentença ela produz efeito ex tunc. Observe, meus caros, observe com muito carinho que quando o negócio jurídico é nulo, a sentença que declara a nulidade, ela retroage até a raiz do negócio jurídico, apagando todos os resquícios que esse negócio jurídico deixou. Tudo bem? Então, é como se ele nunca tivesse existido. A sentença na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico nulo, ela é declaratória e os seus efeitos são ex tunc. Ser ex tunc, ter como efeito a possibilidade de retroagir, é efeito natural de uma sentença declaratória no mundo do processo civil. Agora, de outro lado, nós temos os negócios jurídicos anuláveis, por erro, dolo, negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz. É importante você observar o que a gente já falou do artigo 4º, que estabelece o rol de relativamente incapazes, que teve alteração aí a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos aí essa questão de anulabilidade por erro, dolo, lesão, coação, estado de perigo, fraude contra credores. Outros casos que a lei estabeleça serem casos de anulabilidade, como a questão da venda entre ascendente e descendente sem o consentimento do cônjuge do ascendente e os demais descendentes. Vou prometer aí uma dica sobre isso, que também cai muito em prova. Quando a gente fala de negócio jurídico anulável, nós estamos falando aí, com muito cuidado, de ofensa a interesse privado. Se ofende interesse privado, as partes, de acordo com a autonomia da vontade, podem compactuar no sentido de fazer valer esse negócio jurídico. Então, ao contrário do nulo, que não se convalida pela vontade das partes, aqui se convalida pela vontade das partes. No nulo, que o passar do tempo não torna válido, aqui o passar do tempo torna válido. Porque como ofende interesse privado, até por uma questão de segurança jurídica, você vai convalidar o negócio jurídico com o passar do tempo. Ele vai se tornar válido, porque eu tenho um prazo para agir. Quando o interesse ofendido é o interesse privado, a parte interessada ela tem prazo para agir. E é esse prazo que pode cair na sua prova e você tem que ter cuidado com isso. Vamos lá no material. Então, pode ser convalidado com o tempo, pode ser suprido pela vontade das partes, show de bola. Se a questão aqui é totalmente privada, ele não pode ser conhecido de ofício pelo magistrado. Isso quer dizer, então, que se eventualmente numa demanda judicial você esteja exigindo, por exemplo, adimplemento contratual de um negócio jurídico, se tiver havido dolo, coação, lesão, o que for, e você não mencionar, você, parte interessada, não mencionar no processo, o juiz, ainda que perceba, não poderá conhecer de ofício. O juiz não poderá conhecer de causas de anulabilidade sem que a parte interessada mencione, sem que a parte interessada faça o requerimento, a alegação daquilo. E mais, quando a gente fala de uma demanda para poder desconstituir, a palavra é essa, desconstituir o negócio jurídico anulável, você tem uma ação anulatória e não uma ação declaratória de nulidade. Você tem uma ação anulatória e essa ação anulatória, ela tem prazo para acontecer. Você tem prazo para agir, porque se você não agir no prazo, o negócio jurídico se torna válido. Então você tem 4 anos contados da celebração do negócio jurídico para invalidar
né, para reconhecer a possibilidade de anulação desse negócio. Ou seja, para desconstituir o negócio jurídico travado com causas de anulabilidade. Prazo decadencial de 4 anos. Você tem que saber que quando um prazo é decadencial e você não age no prazo, você perde o próprio direito. Você perde o próprio direito. Por isso que a gente costuma falar que a decadência é muito mais grave que a prescrição. Porque na decadência você tem a perda do seu direito. Então observe que para a ação anulatória eu tenho o prazo decadencial de 4 anos, contados da celebração do negócio jurídico. Mas quais são os casos mesmo? Ah, professora, os casos são casos celebrados com relativamente incapaz, casos celebrados por erro, dolo, lesão, coação, estado de perigo, fraude contra credores. Preste atenção que o prazo de 4 anos para todos os casos começa a contar da celebração do negócio jurídico. Mas para o caso de coação, o prazo de 4 anos começa a contar da data em que cessar a coação, em que cessar a ameaça. Esses casos podem ser discutidos incidentalmente dentro do processo, mas o caso específico de fraude contra credores deve ser discutido numa ação específica. Quando a gente fala de fraude contra credores, essa ação específica, ela passa a ser chamada de ação pauliana, ação revocatória ou até mesmo ação anulatória, não tem problema. Só que a ação pauliana, ela recebe esse nome em virtude de um pretor chamado Paulo, que lá no direito romano já pensava sobre isso. Então, para a gente fechar, dá uma olhadinha lá no material. A sentença aqui, ela vai ser constitutiva negativa, porque ela vai desconstituir o negócio jurídico anulável. E se liga no esquema, se é uma sentença constitutiva negativa, o efeito é ex nunc, ou seja, ex nunc, ou seja, vale dali para frente. Aqui não, aqui é ex tunc, ok? Tranquilo, pessoal? Se liga então nas nossas dicas diárias aí para nossa prova, nossa primeira fase do exame de ordem. Espero você aqui no Gran Cursos Online para aprender um pouquinho de Direito Civil comigo, com a professora Raquel. Até a próxima!